a Endeavor surgiu através de uma doutoranda em Harvard, uma americana, estava fazendo uma viagem para Buenos Aires e nessa viagem pegou um táxi e descobriu que o taxista era PhD em engenharia. Então, quando ela fez essa descoberta, ela indagou ele por que ele não empreendia, por que ele não mudava a profissão dele, tentava abrir um negócio, e a resposta dele foi rápida e direta. Ele não tinha suporte para isso na Argentina. Ele não tinha inspiração, não tinha nenhum empreendedor que ele admirava, e essa palavra empreendedorismo, empreendedor, nem sequer existia no dicionário. Então ela percebeu essa falta de suporte no ambiente do país e essa falta de exemplo de empreendedores, voltou para os Estados Unidos e começou a pensar nisso. A Endeavor está no Brasil há 15 anos, em Santa Catarina apenas 2 anos e meio, a gente já está presente em 8 estados e o nosso objetivo é fazer com que o Brasil seja um país melhor para empreender e para empreendedores. Para isso, a gente trabalha em cima de 3 pilares. A primeira delas é busca e seleção, onde a gente tenta identificar e selecionar no estado quais são os empreendedores com maior potencial de crescimento. Nossa segunda área é a área de apoio a empreendedores. A partir do momento que a gente selecionou esses empreendedores, a gente vai apoiar eles com a nossa rede de mentores. Então, uma pessoa da rede da Endeavor, que a gente chama o gestor de conta, ele vai participar das principais reuniões estratégicas dessa empresa para identificar quais são os maiores desafios estratégicos para aquele ano. A partir disso, com esse conhecimento de causa, entender muito bem quais são os desafios da empresa, a gente vai buscar na nossa rede quem são os melhores empreendedores e maiores executivos do país que podem compartilhar um pouquinho da experiência deles, que ele só tenha as dores de crescimento e que ele possa aprender com alguém que já passou por isso. E a nossa terceira área aqui é o programa Promessas Endeavor, onde a gente também seleciona e apoia empresas, só que com uma característica um pouco mais incipiente, então em outro momento de maturidade do que o programa Empreendedor Endeavor que a gente tem aqui. Em Santa Catarina é o escritório mais novo da Endeavor, então a gente acredita que a gente possa encontrar muitas empresas e aumentar cada vez mais o nosso portfólio aqui no estado. Então, algumas indústrias têm se destacado, principalmente na região de Florianópolis, quando a gente fala de empresas de tecnologia. A gente já tem alguns bons exemplos de empresas que são referências nos segmentos em que elas se encontram. Além disso, indústrias relacionadas à tecnologia, na região de Blumenau, Joinville, são algumas que a gente tem olhado bastante e com certeza tem muito chão para a gente andar aqui em Santa Catarina ainda. O empreendedor Endeavor, após a fase de seleção, que pode levar de 8 a 12 meses, desenvolvido projetos com ele vai ter um gestor de conta da Endeavor que vai atuar somente com a empresa dele, desenvolvendo projetos para atuar nos principais desafios daquela empresa. Então é feito um diagnóstico para entender qual o principal desafio que está travando o crescimento daquele empreendedor. Com base nesses desafios, a gente vai procurar na nossa rede os mentores que melhor podem atuar nesses desafios. O apoio do mentor ele acaba não entrando tanto em questões táticas e operacionais do negócio. Então, quando você conversa com alguém que tem muita experiência, os principais insights desse mentor serão relacionados à estratégia, então no nível estratégico do negócio. E não existe uma disciplina em que a gente apoia esses empreendedores, então só captação de recursos ou só estruturação financeira. A gente apoia esse empreendedor na jornada de crescimento. Então a gente vai identificar quais são os principais desafios para aquele ano e conectar com mentores que possam ajudar qualquer que seja o desafio. Esse ano a gente já avaliou cerca de 300 empresas aqui em Santa Catarina. Então, como é que a gente chega até essas empresas? Então, basicamente a gente tem mentores em todos os segmentos de indústria. Então, na Endeavor a gente não apoia um segmento específico de indústria, a gente apoia empresas de alto crescimento e elas podem estar em todos os lugares. A partir disso a gente tem um relacionamento forte com esses mentores e a partir do momento que ele conhece muito bem essa indústria, ele consegue entender quem são os principais players e quem são aquelas empresas que estão se destacando. Então, eles indicam para a gente o que eles têm visto e a gente acaba abordando e trazendo para o processo de seleção da Endeavor. A partir do momento que a empresa é selecionada e se torna um empreendedor Endeavor, o nosso apoio se torna muito mais de entender quais são os desafios daquela empresa e conectar esses desafios com os mentores que melhor podem atuar nesses desafios. Por exemplo, se uma empresa selecionada está tentando entrar no setor farmacêutico, abrir uma nova vertical nesse setor, eu poderia conversar com um empreendedor da maior rede de farmácias do país, para ele mostrar tudo aquilo que ele já passou e os exemplos que ele tem para diminuir os riscos e erros dessa empresa. O principal recurso da Endeavor ele não tem preço, que é o tempo e a doação de tempo desses mentores que a gente tem aqui. Então não é algo que você encontra no mercado, não é algo que você possa buscar. Então são grandes executivos empreendedores, como aqui no estado, a Sônia Hess,
presidente da Dudalina, o Guilherme Veig, presidente do conselho do Grupo Malve. Então, são alguns mentores que dão o tempo deles para apoiar essas empresas que a gente selecionou. Então, nós temos 3 principais fontes de receita. A primeira delas são pessoas físicas que se identificam com a causa da Endeavor e, a partir disso, eles dão uma quantia anual para a operação da Endeavor. Além disso, a gente tem empresas que acreditam que se posicionar junto ao empreendedorismo, também acreditam na nossa causa. Então a gente tem uma série de parcerias, onde a gente organiza grandes eventos nacionais e também uma comunicação diferente que a gente pode oferecer para essas empresas. E a terceira fonte de receita é também uma certa contribuição desses empreendedores que a gente apoia, mas não algo tão significativo, é mais para cobrir com os custos de operação, da gente fazer essas visitas e acompanhar essas mentorias fora do estado. Nosso sonho grande é multiplicar os empreendedores de alto impacto, que são os chamados Scale-Ups. Os Scale-Ups são empresas que crescem pelo menos 20% ao ano por pelo menos 3 anos consecutivos. E hoje no Brasil eles representam 1% do total de empresas. Então a gente acredita muito que só com mais empreendedores que fazem diferente, resolvem grandes problemas, são completamente apaixonados por aquilo que eles fazem, conseguem inspirar e movimentar muita gente, é só assim que a gente acredita que a gente vai resolver os grandes problemas e ter um país melhor, que é isso que todo mundo quer, né?